Doutora Clara, seja muito bem-vinda, tudo bem? Oi, Beverly, muito obrigada, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Que bom tê-la aqui. Doutora, eu sei que a Ann Higgs recentemente se ocupou, inclusive, desse tema também em uma palestra, né, sobre a importância de conversar sobre a prevenção do suicídio. Por que esse assunto, além, né, do mês que está carimbado com a cor amarela e por isso a campanha, mas além disso, por que é tão importante falar desse assunto nesse contexto atual, doutora? Então, Beverly, fui eu até que coordenei, né, essa palestra e convidei alguns colegas, como eu sou psiquiatra, sou representante na Ann Higgs da especialidade de psiquiatria. Então, nós trouxemos essa palestra pela importância de trazermos informação para médicos e para a população da melhor maneira de se prevenir, né, e evitar o suicídio. Né? O objetivo é levar informação para maior reflexão e saber como abordar, né, e evitar as mortes e salvar vidas, né? Claro. Doutora, dia 10, especificamente, foi a data, né, do Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, e a gente está bem pertinho ainda, né, muito linkado com a data de conscientização, e o suicídio é uma chaga que, inclusive, me chamou muita atenção. Eu recebi um dado recente de pesquisa mostrando que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens, e é um dado um pouco novo, né, a segunda maior causa de morte entre os jovens era o trânsito, e agora aparece como o suicídio. Quais os fenômenos que levam a gente a entender esse fato, né, esse indicador? Sim, Evelyn, está infelizmente acontecendo. No mundo todo tem diminuído o número de mortes por suicídio, mas nas Américas está aumentando entre os jovens e os mais idosos. Tu me perguntas quais seriam as razões? Isso. Assim, nós temos algumas hipóteses, né, do que pode estar ocasionando. Em primeiro lugar, o suicídio é multifatorial, não é um único fator. Mas o que a gente pode pensar é que a pandemia, ela trouxe muitas imposições, né, de mudanças na vida de muitas pessoas, né? E os jovens também ficaram muito abalados, não puderam ir para as faculdades, para as escolas, e, né, isso aí mudou muito a vida das pessoas. Os mais idosos também, muitas vezes ficaram longe dos seus familiares, se sentiram abandonados. Também o fato de que se percebeu que entre as pessoas que se suicidaram, já nos prontuários, estava registrado a presença de alguma doença mental em que a pessoa deve ter piorado e achou que a única solução para aquele sofrimento fosse a morte, quando é uma ideia, uma visão distorcida, porque há muitas outras saídas, mas esta foi o que se viu. Também aconteceu das pessoas ficarem em casa e começarem a usar mais drogas, álcool, e isso leva a uma atitude mais impulsiva, e no momento a pessoa, se ela pensasse um pouquinho, tivesse refletido, talvez não tivesse agido, ou se alguém próximo estivesse, né, podendo mostrar que tem outras saídas, ver um outro sentido e mudar essa ideia, né, e levar para um tratamento, pudesse ser evitado. Então, uso de álcool, drogas, depressão que não está sendo tratada, né? Então, tem vários fatores, e me parece que nesse momento é possível que a pandemia tenha acelerado um pouco mais e impedido as pessoas de seguirem seu tratamento adequadamente ou iniciarem o tratamento, enfim. Acho que pode ter sido um dos fatores, né? Claro. Doutora, eu sei que o estado do Rio Grande do Sul é campeão em incidência de casos de suicídio e é um indicador também que chama a atenção, né? Ele mostra um sinal amarelo de alerta. O que precisamos saber sobre esse assunto e há alguma explicação também para o estado ser o campeão? A gente tem algum indicador que possa nos ajudar a entender esse fenômeno também no Rio Grande do Sul? Bom, tem alguns fatores que nós podemos pensar, né? Primeiro, no Rio Grande do Sul tem uma estatística melhor,
Nós não sabemos se no Rio Grande do Sul que tem o maior número de suicídios ou se faz mais notificação, é mais notificado, porque há uma subnotificação e não há uma estatística confiável em outros lugares do Brasil. Também, alguns pensam, né, onde há mais sol, há menos suicídio, porque o sol aumenta as endorfinas e tudo mais, né, a vitamina D aumenta o ânimo. Tem várias hipóteses, mas a maior eu acho que é que aqui no sul se notifica melhor quando isso ocorre. Em outros lugares, mais para o norte do Brasil, há muita subnotificação. Né? Na verdade, no Brasil, há 14 mil mortes por suicídio ao ano. E isso significa que 38 pessoas por dia tiram sua própria vida. Isso é muito grave no Brasil todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 700 mil suicídios são registrados em todo o mundo. E isso também está subnotificado, porque talvez seja até mais de 1 milhão de casos, porque não estão contabilizados acidentes de carro, acidentes domésticos, intoxicações, afogamentos, nada disso é visto como suicídio, muitas vezes é uma atitude suicida. Então, muitos também não são notificados porque há muito preconceito em relação a isso. As pessoas, às vezes, não buscam ajuda por causa do tabu, por causa dos preconceitos em relação a estar com um problema mental, com uma doença mental, e as pessoas escondem, e isso impede de serem ajudadas e até de não chegar ao suicídio. A maioria das pessoas tem alguma ideação suicida, mas com a ajuda de tratamento elas não realizam, elas realmente não fazem, não suicidam. As que conseguem ter conversa com o familiar, que leva para um tratamento, enfim, essas muitas vezes são salvas por esses aspectos. Pode ser até por uma religiosidade, pode ser por ter pessoas na família. Então tem vários fatores protetores. Agora, não se sabe se realmente é no Rio Grande do Sul que tem maior número de suicídios ou porque aqui tem uma estatística e uma notificação maior em relação a isso. Isso ainda é uma dúvida. Certo. Doutora, eu sei que tem muitos mitos ainda relacionados à questão do suicídio e que talvez a gente possa avançar trazendo informações que sejam fidedignas, né? Entre elas, por exemplo, que quem fala muito não se mata, que a pessoa que está falando em suicídio com pensamentos negativos, ela precisa de um tanque de roupa para lavar, e enfim, coisas que a gente ainda ouve mesmo tendo tantas informações, né? Eu gostaria de lhe ouvir, então, o que é preciso a gente saber enquanto comunidade, né? Seja pessoas que têm alguém na família numa situação, um colega de trabalho, um colega de escola, quem sabe, para sermos fonte de ajuda e não fonte ainda mais de, quem sabe, botar mais lenha na fogueira, né, doutora? Perfeito. Então, na verdade, são ideias errôneas, né, que existem na nossa cultura, de que quem fala não faz, né, como bem colocaste. As pessoas têm que ser levadas muito a sério quando elas falam que pensaram, mesmo as que repetem e muitas vezes não fizeram, pode chegar um momento que elas o façam. E isso tem que ser visto como uma distorção do pensamento, como um estreitamento cognitivo, em que a pessoa começa a sofrer. Na verdade, o que a pessoa quer é deixar de sofrer, ela não quer realmente morrer, ela quer sair do sofrimento. Então, quando a pessoa começa a falar que tem vontade de morrer, que tem vontade de sumir, que a vida não tem sentido, enfim, esses são sinais. E tem que se dar atenção, tem que ter uma escuta com muito respeito, tem que acolher essa pessoa e procurar levá-la para um tratamento. Porque a pessoa se tratando, ela não realiza o suicídio. A pessoa tem que se dar conta, assim, ela está falando, mas ela não tem um plano. Então, um risco parece médio, dá para fazer um tratamento ambulatorial, dá para levar num psiquiatra, vai fazer uma terapia, se precisar vai usar alguma medicação que ajude nessa normalização dos neurotransmissores cerebrais. Há todo um conjunto, né? É um tratamento, assim como é multifatorial, o tratamento pode ser multidisciplinar, né?
E pode ser de várias formas, voltar a buscar um exercício físico, estar próximo de familiares. Então, tem muitos aspectos a serem trabalhados para essa pessoa voltar a sentir que existe um propósito de vida, um sentido para a sua vida, né? E que a vida é a melhor escolha, né? E isso, quem está próximo tem que ter essa consciência para ajudar essa pessoa e não achar que se ela fala e não faz, ou se ela fala muito e vai terminar fazendo, ou já fez uma vez, vai fazer e pronto, não tem que fazer, não adianta. Não, adianta. Muitas pessoas são tratadas e estão muito bem, já tiveram alguma ideação suicida, estão vivas, estão com a família, estão vivendo bem. Então, temos como ajudar. O que tem que parar esse preconceito, né? Essas ideias errôneas, como chamaste, os mitos, as falácias em relação a isso, que pode mudar todo um andamento de uma situação que pode terminar com uma tragédia ou não, dependendo de como as pessoas em volta vão observar e tratar essa situação. Perfeito. Doutora, deixa eu lhe perguntar, então, algumas orientações também. A gente sabe que há portas de entrada, a saúde pública tem aí a unidade básica de saúde, tem os CRAS de referência, mas, como a gente acabou de mencionar, né, que a situação está bastante difícil em relação ao suicídio com os jovens, né, os jovens estão, enfim, elencados na estatística de ser a segunda maior causa de morte entre jovens é o suicídio, então talvez também atuar nas escolas, orientação para os professores. Quais as dicas básicas, assim, em especial, para essas redes de apoio? Bom, eu acho que tem que estar bem atento quando as pessoas dão alguns sinais, né? Quando elas dão esse sinal e mostram que eles estão pedindo um socorro, uma ajuda. Porque quando a pessoa está definida a fazer o suicídio e não conta para ninguém, nós não teremos essa chance. Mas, em geral, a pessoa dá sinais, ela começa a dizer que não tem mais a graça à vida, muda muito seu comportamento. Então, não deixar o jovem trancado no quarto o dia inteiro, estimulá-lo a sair, a fazer jogos, não só de computador, diminuir o tempo de vida online, incentivar a convivência com amigos também saudáveis, diminuiu até... às vezes não dá para impedir, mas que não se faça uso de álcool, porque o álcool, quando a pessoa usa, ela pode ficar muito mais impulsiva. E se ela tem uma ideação nesse sentido, ela realiza, porque ela, né, naquela hora, o que ela tinha de possibilidade de reflexão fica diminuída, ela fica mais impulsiva. Então, aumentar a autoestima do jovem, né? Procurar uma adaptação mais positiva, um bom suporte familiar, laços sociais de familiares, de amigos, mostrar que existem razões para viver, né? Às vezes a religiosidade também ajuda. Se a pessoa tem uma doença mental, ela tem que tratar, porque se ela não está sendo tratada, pode ser um fator de descambar para esse tipo de distorção do pensamento, em que achar que aquele sofrimento da doença que não está sendo tratada adequadamente tenha como solução a única saída seria a morte. E isso é um pensamento equivocado, né? Uhum. Acesso a serviços e cuidados de saúde mental. Acho que temos que incentivar o jovem em atividades mais saudáveis, né? Tentar melhorar a autoestima, né, dele, baseado em fatores verdadeiros, né? Estimulá-lo para uma atividade física, enfim, procurar lançar ideias positivas, porque nós devemos falar sobre suicídio sempre salientando a possibilidade de tratamento, né, e que isso não precisa necessariamente chegar numa situação catastrófica, né, como é o suicídio, que termina, quando ocorre, deixando enlutado e adoecido um grupo de pessoas, familiares, amigos. É uma perda muito, muito dolorosa para todos. Então, se pudermos, né, divulgar esses aspectos para os jovens, para os idosos, não se sentirem tão sozinhos, seria muito saudável, né? Então, se pudermos falar do suicídio, mostrando que o suicídio é uma emergência médica, e que tem que ser tratado com todo esse cuidado, né? Não imaginar que, porque fala não vai fazer,
não é bem assim, né? E depois que acontece, todos se sentem culpados por não terem feito alguma coisa, embora nem tenham culpa, mas se nós pudermos evitar, isso vai ser um grande retorno para toda a sociedade. Perfeito. Eu acho que era isso. Doutora Clara, muito obrigada pela sua participação aqui no programa e, em especial, pela organização de atividades como essa que trazem informação, reflexão também nos profissionais de saúde. Muito obrigada, viu?